Olá pessoal, eu sou Kilibi Ismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve que ajuda e muito nesse trabalho e na divulgação dos nossos conteúdos. Hoje vamos falar sobre escravidão em África ou escravidão na África. Fica ligado, não pula nem sequer em uma parte e bora pra vinheta. O estudo sobre o processo de escravização do povo africano é essencial para nós compreendermos a história atual da desigualdade no planeta, onde se revela uma história de exploração e de subjugação das populações mais fragilizadas em detrimento às outras, que mostra também uma desestruturação econômica e cultural que tem efeitos desastrosos ao longo desses anos. O tráfico negreiro é que representa a fase em que os negros africanos foram trazidos para o resto do mundo para serem escravizados. O comércio de negros africanos como escravos foi um dos principais comércios das nações dominantes, que durou de 1501 a 1867. E essa prática comercial era gerenciada pelos principais países, que eram como Espanha, Inglaterra, Portugal, França, Países Baixos como Bélgica, Holanda e Luxemburgo e Dinamarca. E a justificativa comercial para manter os negros africanos como escravos, que somente eles eram capazes de manter os preços baixos para a produção de produtos como açúcar, arroz, anil, fumo, metais e pedras preciosas. E o tráfico de escravos foi responsável pelo deslocamento de mais de 12,5 milhões de africanos para todo o mundo. E calcula-se que um terço desse povo, dessa toda a população de 12,5 milhões de pessoas, foram para a América Portuguesa. E esse foi o maior deslocamento involuntário de pessoas durante o mundo todo, durante a história da humanidade. Do total, 12,5% desta população que se mudou involuntariamente não conseguiram atravessar porque morriam ainda nos navios, pois esses navios não tinham condições de higiene e eles ficavam todos aglomerados, e assim permitia que a proliferação de doenças ou aos castigos que eram coibidos, e esse comércio foi chamado de comércio triangular, pois os negros eram levados para a América e da América eram levados para a Europa. A descoberta do Novo Mundo possibilitou a ampliação de produção de diversos produtos requisitados na Europa. Contudo, a mão de obra era insuficiente para suprir toda essa demanda. As populações indígenas que eram encontradas no novo território, mesmo permanecendo cativos, entraram em colapso em consequência ao extermínio físico e das doenças em certos territórios. Já os imigrantes livres, ou mesmo os prisioneiros que eram mandados para a América, eram insuficientes para preencher as necessidades da produção, que foi um trabalho duro e nunca remunerado, que garantiu o consumo europeu de produtos preciosos, como arroz, milho e outros produtos que a gente já citou mais acima. Os escravos cativos foram transportados por diversas rotas antes mesmo do comércio de escravo em larga escala. Os principais portos que esses escravos eram levados aqui na América eram Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Já na Inglaterra, os principais eram Liverpool, Londres e Bristol. Na França, a cidade de Nantes era o principal porto para a escravização. Junto, todos esses portos eram responsáveis de receber mais de 71% de todos os escravos que foram comercializados. Já na África, os principais portos de partida eram Senegâmbia, Serra Leoa, Cabo Verde, Costa do Ouro, que é o Ghana, e principalmente os países da África Central e da África Ocidental, que são compostos como países Gabão, Congo, Congo Democrático e Angola. Já as durações das viagens transatlânticas dependiam muito das questões climáticas, variando de 1
a 6 meses de duração da viagem. Os navios negreiros típicos continham várias centenas de escravos e os escravos normalmente eram encadeados em dupla para economizarem espaços. Eram mantidos perna com perna para os homens. Mulheres e as crianças poderiam ter mais espaços na embarcação. O adereço que prendia os punhos e as mãos se chamava de billboards, que estavam entre muitas ferramentas que eles usavam na comercialização de escravos. Na melhor das hipóteses, os escravos eram alimentados com feijão, arroz, milho, inhame e outras. E na pior das hipóteses, eram alimentados apenas por água. A água era alimento ou a refeição do dia. A propagação de doença e problemas de saúde foram os dois maiores assassinos e a taxa de mortalidade era muito alta. Já no século I depois de Cristo, eram trazidos escravos a partir do deserto do Saara, vindo da costa oriental africana. A maioria deste comércio estavam nas mãos dos muçulmanos, já que eles abasteciam os reinos muçulmanos com os escravos para serviços domésticos e para concubinagem. A proibição do comércio de escravos na Europa começou após o início de batalhas ideológicas. Especificamente, esta batalha começou na Inglaterra, com auspiciosos lucros da prática. Em 1907, o comércio de escravos foi considerado ilegal por ingleses e no mesmo ano pelo governo dos Estados Unidos da América. O governo brasileiro só agiu posteriormente em 1850 com a Lei Eusébio Queiroz, mas somente em 1888 aboliu a escravidão. Em 1998, a Unesco das Nações Unidas instituiu no dia 23 de agosto como o Dia Internacional de Recordação de Tráfico de Escravos e sua abolição. Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que tenha te ajudado na compreensão sobre o tráfico de escravos e também de sua abolição. Espero que você se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe com os seus amigos e também acione o sino de notificações para que você não perca os conteúdos que a gente faz aqui no canal. Siga também a gente nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!